Olá, meus queridos, que bom mais uma vez estarmos aqui para escutarmos a palavra de Deus e junto podemos meditar no que Deus tem reservado para nós para este dia. Nós vamos dar continuidade ao Sermão do Monte, hoje com a primeira bem-aventurança, que está no livro de Mateus, capítulo 5, verso 3. Abra sua Bíblia, antes vamos orar. Pai querido, estamos com a Tua palavra aberta. Queremos escutar o que Tu tens para nós neste dia. Fale profundamente aos nossos corações para que possamos entender, compreender e colocar em prática em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 5, verso 3 diz: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é ser pobre de espírito? Existem duas palavras para pobre de espírito no grego. A primeira é penês, que corresponde ao pobre que não tem luxo, mas possui o básico. Apesar de ser pobre, ele tem roupa para vestir, tem casa para morar, tem comida na mesa. Ele não vive no estado de miséria. A segunda palavra no grego é tochos, e esta descreve o estado de miséria. Trata-se daquele que é desprovido de tudo, inclusive do básico. Esta palavra se refere à pobreza extrema, à mendicância. Portanto, ela aponta para os que sentem uma verdadeira miséria espiritual e sentem profundamente necessidade das coisas que só o reino dos céus tem para oferecer-lhes. Essa foi a palavra que Jesus usou no texto Bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, tochos. Então, o que significa? Significa que bem-aventurado é o homem que reconhece sua total dependência de Deus e deposita em Deus sua confiança. Ser pobre de espírito é se declarar conscientemente a Deus que é totalmente necessitado. Ser pobre de espírito é ainda reconhecer o seu estado de miséria, mesmo que possua todas as riquezas desta terra, e se reduz a nada diante de Deus. Pobre de espírito tem a ver com humildade sincera e total ausência de arrogância, total ausência de autojustificação. Apresenta-se a Deus sem nenhuma barganha, porque somente aquele que reconhece que nada tem e nada é, pode ser considerado um pobre de espírito. Estes não confiam nos seus próprios méritos, pelo contrário, esvaziam-se de si mesmo, como fez o próprio Jesus, e depositam as esperanças em Deus. E essas pessoas têm a característica que se manifestam em atitudes. Somente os pobres de espírito se achegam a Deus, somente os pobres de espírito, pela sua simplicidade, conseguem perceber o reino dos céus. Somente os pobres de espírito descem justificados para as suas casas. Mas por que Jesus começou por pobre de espírito as bem-aventuranças? Porque esta é a base para todas as outras virtudes. Aliás, o começo das bem-aventuranças é quando reconhecemos que precisamos chegar diante de Deus de mãos vazias, sem nenhuma barganha a fazer, nada em troca. Assim, nossa verdadeira riqueza é ser pobre de espírito, porque a partir desta condição podemos acessar todas as riquezas do Pai que está nos céus. Em outras palavras, para que todas as outras bem-aventuranças estejam presentes em nós, precisamos primeiro ser pobre de espírito. Este é o começo das bem-aventuranças. Sem o bem-aventurado pobre de espírito, não pode existir as demais. Ninguém pode alcançar nada de Deus sem ser pobre de espírito, nem mesmo a justificação que vem pela graça. Esta bem-aventurança não está relacionada com pobreza ou riqueza material, tem a ver com o esvaziamento do próprio ser. O pobre de espírito sabe que precisa de Deus. O pobre de espírito é necessitado de Deus. Eu dependo de Ti, meu Senhor, eu careço de Ti. Esse é o começo das bem-aventuranças. Portanto, meus queridos, sem essa primeira qualidade, não dá nem para falar das outras. Esmirna era uma igreja pobre, mas diante de Deus era rica, ao passo que Laodiceia se gabava de riqueza, mas era miserável, pobre e nua. Por quê? Porque a verdadeira riqueza é a que vem do Senhor, da qual traça ou ferrugem alguma pode consumir. Aqueles que julgam ter alguma coisa são os que nada têm, como era o caso da igreja de Laodiceia. Por isso, só toma posse das riquezas de Cristo aquele que é pobre de espírito. Quanto mais pobre de espírito alguém é diante de Deus, mais rico ele será. Você quer ter o reino dos céus? Então seja um pobre de espírito e seja feliz para a eternidade. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela mensagem que Tu escolheste para nós neste dia. Nós queremos ter o reino dos céus. Nos faz, Senhor,
nos apresenta como ser um pobre de espírito. Em nome de Jesus. Amém. Não esqueça, Deus se preocupa com você. Deus cuida de você. Deus não desiste de você.